Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Chat Podcast e hoje, terça-feira, resenha com elas. Gente, nossa convidada de hoje, ela é escritora, tá? Ela é missionária, ela é conselheira do segmento da literatura, ela é mobilizadora de missões mundiais e tem trabalhos voluntários excelentes. A gente está batendo um papo aqui antes do podcast e eu já me tornei fã dela e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história da nossa convidada de hoje, que é Gil Santos. Seja bem-vinda! Boa noite, Eti. Um prazer estar aqui com você, compartilhando, não só com você, mas com todo o público, né, um pouco mais sobre a minha história e sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que a gente tem feito aqui na Baixada Fluminense. Olha, parabéns. E falar um pouquinho da sua vida é falar dos livros. Afinal de contas, aqui tem o seu primeiro livro que se chama, olha, Minha Vida, Minhas Histórias. A Gil trouxe aqui para a gente poder ver aqui os livros. E também tem o segundo, esse daqui já é o segundo livro, né, Gil? Já, o segundo livro, já. O segundo livro de Gil é Minhas Histórias e Histórias de Outras Mulheres. E aí ela tem aqui, olha, figuras maravilhosas que a gente vai contar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas, Gil, podcast já é o quê? O segundo, terceiro? Não, é o segundo podcast, né, que a gente está fazendo, que realmente é muito bom para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, para as pessoas estarem conhecendo, entendendo um pouco mais sobre o que a gente faz na realidade, né, Eti? É verdade, Gil. Gil, então vamos começar para a galera já ir se familiarizando aqui com a sua história. Quem é a Gil Santos? Olha, Gil Santos, ela não só é escritora, mas Gil Santos, ela também, agora aposentada, mas Gil Santos também é empregada doméstica também, tá? Agora eu não trabalho mais todos os dias, mas eu trabalho ainda uma vez por semana ainda, Eti. E não tenho nenhum problema de falar isso para ninguém, porque todo o trabalho que você faz é digno. Isso aí. E é importante. E não tem desmerecimento nenhum, porque eu conheço várias mulheres que, através desse trabalho, se formaram e hoje são advogadas, são também psicólogas e trabalham em outras áreas também. E têm vencido esse preconceito que ainda existe até hoje. É verdade, isso é muito bom você falar. Por exemplo, a mãe, a avó da minha filha, ela formou os filhos dela que hoje são empresários. Ela tem filho empresário, ela tem filho contador, ela tem filho advogado, tudo trabalhando como empregada doméstica. Então, assim, é uma profissão que eu acho que não deveria nem ter nenhum tipo de preconceito com relação a isso, porque toda profissão que é digna, que a mulher, né, tá ali trabalhando, dando o suor dela para poder sustentar a casa, criar seus filhos e trabalhando de forma honesta, todo trabalho é digno. Não, todo trabalho é digno, porque e é bom também, porque eu abordo também no meu primeiro livro, que eu falo sobre a PEC das empregadas domésticas, sabe? Que foi um avanço muito grande que aconteceu, tá? Em um governo onde tinha o quê? Mulheres ali governamentais que lutaram por essa causa para que acontecesse a PEC das empregadas domésticas. E com isso beneficiou muitas mulheres que só tinham o quê? Só tinha 20 dias de férias. Não sabia seus direitos, Não né? sabia direito nenhum, não tinha direito. Sabe? Não tinha hora para pegar, nem hora para largar. Hoje em dia, não. Hoje é diferente, já tem esse diferencial. Essa PEC tanto serve para as empregadas domésticas quanto para as cuidadoras também? Serve. Serve, não serve. A pessoa que tem a carteira assinada, que tem ali, tem todos os seus direitos. Por exemplo, nessa casa, eu quero deixar assim bem claro, que eu trabalho uma vez por semana, eu tenho direito não. Eles reconhecem isso, tá? E eles me dão, eu tenho a minha passagem, eu tenho, na primeira vez, no primeiro ano que eu já estou já um período já trabalhando com eles, que são famílias antigas, né? Então, eles me pagam o meu 13º. Isso aí. Sabe? Então, isso é um reconhecimento do funcionário que ele tem na sua casa. Isso é muito bacana. Isso faz toda uma diferença na nossa vida.
Isso aí. Que sirva de exemplo para todos os, né, os empregadores. As pessoas precisam ter os seus direitos. Ser demitido, dar entrada lá nas suas parcelas de rescisão e tudo mais. Mas me conta, Gil, o pessoal quer saber de você. Gil é solteira, Gil mora sozinha. Olha, eu querendo entrar na vida de Gil, me conte. Olha só, Gil Santos, ela é solteira. Eu sou solteira, não me casei, não tenho filhos, tá? E sou feliz como eu sou, tá? Sou bem resolvida, não tenho problema comigo mesmo, eu me dou muito bem comigo mesmo. Então, e é isso. Gil é isso. É uma mulher que corre atrás, nunca desistiu de sonhar, de acreditar no futuro melhor, de entender que a gente pode muito mais, sabe? Mesmo com dificuldade, mesmo a gente vendo que é impossível, tá, Eti? A gente olhar assim e falar assim, caraca, isso é impossível, sabe? Eu creio, Eti, e eu acredito que ainda existe muitas pessoas boas nesse mundo. A gente tem que peneirar. Tem que peneirar. Mas existem pessoas que são boas. São pessoas que vale a pena. A gente não pode deixar e nem perder a nossa fé em crer em um mundo melhor. Eu acho que se a gente não acreditar nisso, não tem nem por que você existir. Não tem né? Como, não tem como. É difícil para tudo. É difícil para viver. Porque você vai viver o quê? Você vai ser uma mulher solteira, amargurada, triste. As pessoas te perguntam isso. Ah, Gil, mas você nunca casou? Você não tem filhos? Como assim? Você não vai deixar um legado? Sabe? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Quando eu me casei, eu casei com 24 anos. E assim, pra minha família, olha como é que são as coisas, né? O antigamente. A minha avó fala que minha avó era da roça. Então, minha avó casou com 14, 15 anos, né? Com meu avô. E minha mãe casou com 17... Não, minha mãe casou com 16, me ganhou com 17. Então, eu casar com 24, eu tava muito velha, mas, entende? Entendo. E eu achei muito... Assim, as pessoas me cobravam. Você não vai casar, não? E aí, quando eu casei... Vem cá, e aí, quando que você vai ter o seu filho? Então, como se fosse aquela... Existe sempre em cima da mulher essa cobrança do quando que você vai casar? E o namorado você já tem? Já apresentou? E já noivou? E o filho? Então... Você sofreu isso? Olha, Edna, o pior é que é assim, na minha família inteira, tá? Das minhas primas, eu acho que a única solteira sou eu. Mulher empoderada, bem resolvida. Sabe? Sem problema nenhum. Teve já, assim, algum questionamento contigo? Então, não vai casar? Só falta você, a sua prima que é a mais nova. Eu falei assim, mas eu tô muito bem sozinha, não tenho problema, sabe? Porque mamãe também nos criou da seguinte maneira: para sair de casa tem que ser casada. Tem que ser casada. Não tem nada desse negócio de ali, como é hoje em dia, não. Então eu fui criada dessa maneira, desse jeito, sabe? E eu penso que para casar a pessoa tem que ter alguém que vá somar. Sabe? Que não é só casar por casar. Isso aí. Não é só casar para dizer para a sociedade que você é casada, que você tem um marido, sabe? Que você... Não, tem nada disso. Eu não penso dessa maneira. Eu sou muito bem resolvida e super tranquila com relação a isso. Olha, pá. E é isso. As mulheres hoje precisam entender que elas precisam ser bem resolvidas. A primeira coisa, quando eu te perguntei, você falou, não, eu sou feliz. Você é feliz? Então, se você está feliz, está tudo certo. Que se dane o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Gente, isso é arcaico, isso já ficou lá atrás. Exatamente. Né? Exatamente. E hoje é bola para frente. Então, eu acho bacana que na sua rede social está aqui, uma mulher brasileira que se aventurou em escrever um livro sobre a sua história de vida. Então, agora, partindo desse princípio, eu quero saber, quando que surgiu a Gil escritora? Olha, Edna, surgiu no momento... primeiro, eu comecei a fazer terapia
quando meu pai ficou doente. E aí eu procurei uma terapeuta. E aí surgiu a escritora, o quê? Fazer exercício terapêutico. Tá? Eu sempre pergunto, quando alguém fala assim, eu estou fazendo terapia, eu pergunto assim, e a sua terapeuta já te deu o caderninho? Já me deu. Então, já começou a escrever? Ah, não consegui ainda. Mas tem que escrever. E foi ali, Edna, escrevendo, exercício de casa, aonde a terapeuta te passa para você e aonde existe a dor daqui que vai para o papel, que é super interessante isso. Porque quando você tira daqui e coloca no papel, quando você real, é o sentimento real. Real. E aí, e várias vezes é interessante, que é muito bom as pessoas saberem disso, as mulheres saberem disso, o seguinte, que depois você passou um tempo, você olha para aquele papel que você escreveu há 3, 4 meses depois, caraca, eu já mudei. E aí é momento, às vezes, de você pegar e jogar fora. No meu caso, eu não fiz isso. Sabe? Eu fui juntando tudo como exercício terapêutico, tá? E teve um momento da minha vida que eu fiquei desempregada por questão de saúde, tá? E aí eu decidi, eu já tinha minha casa, tudo organizado e tudo. E eu tive que sair do trabalho para me cuidar da minha saúde. Eu falo no meu livro, A Máquina Deu Defeito. E em 5 minutos, como eu falo também no meu primeiro livro, Minha Vida, Minhas Histórias, em 5 minutos, Edne, tudo muda em sua vida, nas nossas vidas. Em 5 minutos você termina um relacionamento, em 5 minutos aquele emprego maravilhoso que você tinha, aquele negócio maravilhoso, perfeito, que você achava que você estava tudo bem, você pode acabar com tudo aquilo em 5 minutos. E aí, vendo o filme Histórias Cruzadas, sabe, me chamou muita atenção daquele filme, de ver, e eu falei assim, caraca, esse filme aqui tem tudo a ver com a história da gente, de nós, de lutar, de falar sobre o abuso sexual também, que eu falo sobre o abuso sexual. Então, eu relato isso no meu livro. Eu abro o jogo. Hoje em dia, quando eu olho para o meu... Você sofreu? Na adolescência, tá? Tinha uma pessoa que convivia com a gente lá dentro de casa, tá? Não chegou a acontecer nada, sim, tá? Mas com 8 anos eu já era bem determinada. Meus pais trabalhavam fora, faziam feiras aos finais de semana, e eu era um toco, né? Pequenininha, lavando louça, e essa pessoa sempre estava lá com a gente na nossa casa, lá visitando com meus pais. Nesse dia ele apareceu, meus pais não estavam em casa, e ele vira e tenta alguma coisa, e eu pego uma faca, imagina você, com 8 anos, né? Pegando uma faca, você guarda, porque senão você talha a faca. Mas não tem problema, eu falei assim, agora, tá? E realmente desistiu, eu não falei nada pro meu pai na época, aquilo ficou ali. E aí aconteceu algumas outras coisas, mas não foi nada consumido, porque eu sempre tive essa determinação de cuidar, de preservar do meu corpo e não permitir, porque o teu corpo é teu, pertence a você, sabe? E você não tem que permitir que ninguém toque, se você não permitir que toque, seja tocado. Ninguém. Então, eu sempre tive muito esse cuidado, essa questão assim, sabe? Mas aí eu falo, e hoje quando eu olho para eu falo assim, caraca, eu tive coragem de contar tudo isso nesse livro. Porque eu abro ali, eu conto todas as minhas experiências de dor, de sofrimento, de tudo. E eu falo sobre também, abordo também sobre o trabalho voluntário. Que é um dos trabalhos que você faz até hoje. Eu faço até hoje, que quando, em 2015 eu saí do trabalho, 2016, 2018, eu já estava sem dinheiro, sem trabalho, cuidando da saúde, tá? E voltei a trabalhar, mas também comecei a ter problema com inflamação nos meus nervos das costas também. Aí realmente eu tive que parar de trabalhar. E aí eu tendo uma DR com Deus, tá? Eu falei assim, Senhor, olha só, eu tô aqui, só pode fazer de mim o que você quiser,
sabe? Estou à tua disposição. E ali eu falei assim, olha, eu não tive tempo, isso é conversando com Deus, eu não tive tempo para estudar, para fazer teologia, para fazer missiologia, para fazer nada. Mas eu estou aqui, à tua disposição. E aí, numa conferência que teve, numa conexão que teve, eu conheci uma missionária que veio de Cabo Verde, falou sobre o trabalho, o projeto com criança. Eu sempre gostei muito de trabalho com criança, porque o meu trabalho sempre foi com criança, tá? E aí, eu perguntei para o pessoal da mobilização lá como é que seria para ir para Cabo Verde. Aí me falaram o valor, mas pensa na pessoa que não tinha dinheiro, tá? Porque missionário é assim, tá? Missionário é desse jeito. Deus abre portas. Abre portas. E aí, eu coloquei isso em ação. Até então, eu falava assim, quando eu puder, quando eu tiver condições, quando eu. Não, não é quando eu. É quando Deus quer. E foi isso, dessa maneira que aconteceu. E eu tive a oportunidade de ir a Cabo Verde, ficar 2 meses lá. E na volta, desempregada, eu fui convidada pelo pastor Kelso, né? Que é o mobilizador do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Ele falou assim, Gil, você não quer fazer parte do projeto Pilô da Junta de Missões Mundiais como mobilizadora voluntária da Baixada? Pensa na pessoa dizer sim, sem dinheiro. Meu Deus. Não, claro que eu quero. Imagina, eu quero sim. Em 2019, né? Em 2018, ele me fez o convite quando eu fui levar o relatório para a junta. Isso foi em julho. Agosto, setembro, minha mãe morreu. Foi muito difícil, tá? Porque eu tinha voltado do campo. E aí minha mãe morreu, mas eu continuei. Aí ficou meu irmão mais velho, que minha mãe cuidava dele, que era alcoólatra e tudo. E eu que assumi, nessa época eu já tinha voltado, aí eu voltei para casa. Eu tinha minha casa, mas aí eu voltei para casa da minha mãe antes de eu ir para o campo, antes de tudo, tá? Que eu também vendi tudo que eu tinha, porque eu não tenho apego a coisa palpável. Isso aí não tem isso no meu coração. Apego a coisas, a objetos. Não, eu não tenho nada disso. Eu gosto, sim. Gosto de me vestir bem, gosto de comer num bom restaurante, gosto de comer uma boa comida, gosto de tudo isso. Mas o meu coração, não está grudada naquilo ali, que são palpáveis. Sabe? É totalmente diferente. E as pessoas não entendiam por quê. E eu falei assim, mas como assim se desfazer das suas coisas, né? Exatamente. Todo mundo ficou horrorizado. Mas foi assim uma experiência única e eu posso dizer para você, aí passou 2018, 2019 eu fui para o acampamento e depois de 2019, né? Fiz a campanha de missões, indo visitando as igrejas, me apresentando. E sempre, normalmente, depois do culto, as pessoas ofertam na nossa vida. E o ano que eu recebi mais de oferta foi shampoo, creme de enxaguar, creme para o corpo e uma oferta. Eu falei assim, oh, glória a Deus, maravilha, gente. Exatamente. E foi daquela maneira, o cuidado que você tinha. E quando foi em setembro do ano passado, 2018, mamãe morreu dia 7, setembro de 2019, no dia 10, eu perdi a minha irmã do coração mais nova, com câncer de útero, sabe? E aí foi punk, foi muito complicado, sabe? Foi um período muito difícil, mas eu posso dizer que... Essas histórias estão nesse livro? Tá aí também, eu falo da minha irmã também, falo dela nesse livro aí, sabe? É uma companheira, uma pessoa que estava junto, que orava, sabe? Sempre grudada ali. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gil. O que te motiva a ser essa Gil forte? Porque o que eu tô vendo aqui na minha frente é uma mulher forte, é uma mulher que desde 8 anos soube se cuidar, se defender. Você sabe se posicionar, né? Por que eu falo que você sabe se posicionar? Trabalhar como missionária não é fácil, não. Você vai chegar num universo desconhecido, talvez conversar com pessoas que você nunca tenha visto na sua vida,
e passar uma palavra para a vida daquela pessoa, para que a pessoa consiga encontrar talvez pessoas que se encontram com um missionário são pessoas que estão às vezes precisando, estão perdidas, estão precisando de um rumo, estão precisando de uma orientação. Talvez ela tenha agido a vida toda de uma maneira e você é a pessoa que vai fazer ela enxergar a vida com outros olhos. Mas e você? Quem que fez a Gil ser essa pessoa forte, determinada, destemida? Quem que fez tudo isso? Como que surgiu essa Gil? Não sei. Assim, eu realmente não parei para pensar sobre isso. Ó, eu tô sem roteiro, tá, gente? Não parei para pensar sobre isso, porque essa fala aí sua, quando eu cheguei em Cabo Verde é muito árido, já tinha 2 anos que não chovia, que eu fui para Ilha do Sal. E aí nosso trabalho era num local que era uma comunidade com muita pobreza, não tinha água. E aí tinha um cabo-verdiano, advogado e tal, que ia ajudar a fazer um trabalho lá melhor para as crianças, porque todos os sábados eu ia com a missionária para lá, para esse local, a gente levava lanche. Não tinha água encanada, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha nada, absolutamente nada. Porque aqui as pessoas reclamam muito do Brasil, sabe? Fala assim, gente, o Brasil não é essas coisas que vocês estão falando, sabe? Então, ele virou para mim e falou assim para mim assim, o que te levou você a sair lá do seu país para vir para cá, para cuidar dessas pessoas? Aqui tem um cheiro... Eu falei assim, o que me levou a sair do meu país para vir para cá foi o amor de Deus que nasceu no meu coração para eu poder dar para outra pessoa. E é só esse amor que faz com que você possa querer ajudar outra pessoa. Porque quando você não tem isso, você não consegue ajudar ninguém, sabe? E essa fortaleza, talvez, eu tenha tido, assim... Minha mãe era muito determinada. Meu irmão fala assim para mim, meu irmão mais novo, né? Que inclusive é meu pastor, ele fala assim, Gil, você não é de 9 meses, você é de 9 dias. Porque tudo é para ontem. Tudo você... Não é isso, sabe? Se vamos fazer, então vamos fazer. Sabe? Principalmente quando se trata de ajudar o próximo. Quem tem fome, tem pressa. Tem pressa, verdade. Sabe? Mas, Gil, vamos ser sinceras. Hoje em dia, no mundo que a gente vive vive num mundo onde as pessoas só têm pensado cada vez mais em si. O próximo é só uma fachada, tá? O próximo é uma fachada para aparecer, para ganhar status, para ganhar visibilidade. Essa é a verdade. Não, eu ajudo, eu tenho trabalho social, ali é minha ONG, o meu projeto, sei o quê. Mentira, gente. Muita gente faz um personagem e não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é isso que você está falando. Você vende tudo da sua casa, você vai para um outro país, ninguém te conhece. Exatamente. Ninguém te conhece e ali você está ali por quê? Porque nasceu dentro do seu coração um desejo de ajudar o próximo. E é um dos mandamentos de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo... Olha, isso é muito forte. Amar o próximo como se fosse você. Exatamente. Gente... Sendo que a gente está vivendo um apocalipse, o amor de muitos se esfriaria. Exatamente. Então, como que se vai ter amor ao próximo se o amor esfriou? Então, entende? É uma dualidade que a gente fica... viver nesse mundo hoje, dentro dessa condição toda, é bem complicada, bem diferente. Não, totalmente. Totalmente. Isso vai assim, quando eu vejo determinadas situações que a gente presencia, isso me dá nojo, me dá raiva. Eu fico irritada, sabe? Eu chego em casa, caraca, como é que é isso? E a experiência de vida faz a gente já enxergar logo de cara, sabe, o personagem e o real. Exatamente. Né? Você consegue identificar? Não, eu já sei, Etne, eu sei exatamente o que eu quero e o que eu não quero pra mim. Elisete fala assim, Gil, misericórdia, mas você é direta. Eu falo assim, Elisete, eu não tô com tempo, eu não posso perder mais tempo. Eu tô com 63 anos.
eu tenho um projeto de vida, porque esse livro nasceu, eu li um livro que a minha mãe de oração me deu, e eu falei assim, não, eu preciso fazer projeto até 65 anos, tá? E aí, eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que ir adiante. Qual o intuito do seu primeiro livro, Gil? Você lançou ele que ano? Eu lancei ele quando flexibilizou a pandemia. 2022? 2022, lancei ele. E aí, bem, sem dinheiro nenhum, tá? Pra te dizer se foi sem dinheiro nenhum. Eu terminei de ler um livro, tá? Que falava sobre a gente estar falando sobre botar projetos, fazer planejamento. E eu falei assim, epa, eu tenho que começar a fazer planejamento. Eu tô com 58 anos, daqui a pouco eu faço 60. E aí eu comecei, juntei a papelada toda, porque eu não tinha nada, computador, nada disso. Uhum. E minha irmã me ajudou, minha irmã que ainda estava viva me ajudou a passar limpo. E aí eu peguei e lancei. Fui lá e liguei. Como é que eu posso parcelar? Num cartão? Não tem cartão, moço. Tem que ser no boleto. Parcelei em 12 vezes. E aí eu fiz o meu primeiro livro. Mas o intuito, Ashley, foi falar para as pessoas sobre a questão do abuso sexual, foi falar sobre a PEC das empregadas domésticas, os direitos que elas têm, tá? E também falar sobre o trabalho missionário. E falar que eu falo aí sobre a Farinha Fé. Porque nós lançamos, na Junta de Missões 2019, quando começou a fechar tudo no mundo inteiro, na pandemia, as crianças da Venezuela ficaram, porque a gente tem um PEP, né? Fora do país a gente tem um PEP, que as crianças vão para lá, as crianças de baixa renda, as crianças que não têm qualidade nenhuma, vão para lá, passam o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, lá, onde tem o café da manhã, às vezes tem o lanche, às vezes vão para a escola, tem o meu período, às vezes tem o período inteiro, tá? E aí foi-se lançado a Farinha Fé. E parte da venda, da venda dos livros, eu falei assim, eu vou ofertar para o projeto Farinha Fé. Uhum. Que é a farinha enriquecida. E aí, eu realmente fiz isso, fiz essa doação daqueles livros que eu vendi logo de cara, assim, quando eu comecei a vender, eu já vou fazer minha doação já, que o projeto, o intuito é esse, realmente, de falar sobre isso e de falar sobre o projeto. Então, o livro foi feito para isso, para mostrar isso, sobre o trabalho também missionário, daquilo que acontece fora do mundo, que muitas pessoas não sabem, que esse trabalho é um trabalho feito por nós batistas. Você é da denominação Batista. Batista. Claro que tem muitas outras denominações, como presbiteriana, que nos ajuda, como aconteceu no Sul agora, como aconteceu lá fora também, nas guerras, a gente tem ajudado, tem recebido ajudas em tudo. Então, a gente faz esse trabalho, sabe? É um trabalho sério, é um trabalho que já tem no Brasil há mais de 110 anos. Então, tem uma seriedade de prestação de conta, de tudo para ser aprovado com louvor. Sim. Sabe? Não tem nada que fique escondido de ninguém, qualquer pessoa pode chegar lá e ver o resultado do trabalho daquilo que está acontecendo. Parabéns. Bom, e aí, depois, né, desse maravilhoso livro aqui, que é o Minha Vida, Minhas Histórias, quero ler, a gente tem o Minhas Histórias e histórias de outras mulheres. E aí, ó, minha amiga aqui é como se fosse uma podcast. Porque você também me conta aqui um pouquinho. Tô vendo a Elisete maravilhosa. Beijo, Elisete! Quero você aqui de novo comigo. Você ouviu a história de cada uma delas e mesclou no livro? Me conta como é que surgiu a ideia desse livro. Olha, primeiro, não teve, eu falei lá com a Elisete, não teve assim, essa coisa de você, porque normalmente você tem que escrever um projeto, né? Qualquer coisa você tem que escrever um projeto. Primeiro você tem que pegar papel, lápis e fazer o projeto, começo, meio e fim. Nasceu vontade, eu falei assim, gente, todo mundo falando, eu falei assim, por que não falar depois do período que eu andei
praticamente 2 anos junto com as empreendedoras. Ah, é. Então, peraí, gente. Segura, então, não fala do livro agora, não. Como que surgiu a Gil no meio das empreendedoras? Porque a Gil, até então, participava das feiras literárias, né, apresentava seu livro, estava ali junto com outros escritores. Quando que você quando você começa a participar do movimento de empreendedorismo? Olha, conheci a Elis numa feira literária. Elis me apresentou dizendo que tinha um evento em Caxias, que lá eu conheci a Elisete. Conheci a Elisete ali, gente, foi amor à primeira vista, grudei na Elisete. E a Elisete foi dando dicas de evento. Ó, Gil, tem tal evento assim, vale a pena você ir para conhecer. E eu fui em vários eventos conhecer. Mas o meu intuito também era de conhecer as empreendedoras, não a dona do evento, não aquela pessoa que está preparando o evento, que está lá na frente falando, mas aquela mulher que tem o seu stand. Eu não gosto de falar de banca, não, porque banca é feira. Tá? Aquela empreendedora que arruma o seu stand bem bonito, mó carinho, que prepara tudo, que chega cedo, que paga por aquilo. Paga por aquilo, verdade. Tá? Que não é barato. Tá? Que muitas das vezes é uma das coisas que eu falo assim, gente, tem que ter... Ela vai na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Ela não sabe se vai ter ninguém ali que gosta do nicho dela, do trabalho dela, mas... Ou que talvez tenha, vamos supor, se for uma empreendedora de doce. Às vezes uma feira tem várias empreendedoras de doce. Quem garante que aquela empreendedora que pagou o mesmo valor, sei lá, botou um exemplo, pagou R$100 para estar ali com o stand dela e que ela vai vender a quantidade de doces que vai cobrir o que ela pagou, fora a passagem que ela teve, o custo que ela teve para estar naquele lugar, né, a locomoção, o alimento dela do dia, os ingredientes para ela fazer todos aqueles... Olha quanto dinheiro que essa pessoa investe para estar no lugar, e ela vai na cara e na coragem. Não, e aí eu não consigo entender o seguinte, aí você paga para você estar ali, porque aí já paga já... Não, o mais barato que eu soube outro dia é R$60. É verdade, por aí. Tá? Mas aí a empreendedora sai de casa, deixou o filho. Às vezes tem umas que levam a comida de casa para comer, leva a água de casa. Tem locais que tem banheiro, como o shopping. Tem locais que não tem nem banheiro para essa empreendedora ir. Se for uma de rua, aquelas... De rua não tem, sabe? Então, e aí você não é só você parar, olhar, ai, que bonitinho, não. Quando você para, e você pega, e você escuta, e você ouve a história dessas mulheres, se você tem um coração sensível, você consegue entender o que está passando ali na vida daquela mulher, sabe? Tem umas que vão embora, tem outras que não. Tem outras que deixam filho. Eu conheço uma que às vezes deixa o filho não sei aonde para ir correndo levar as coisas, sabe? E quando elas fazem, quando é alimento, que não dá para guardar. Ela faz para vender. E tem que vender. Tem que vender, sabe? Tem que vender. Corta o coração quando termina. Elas colocam tudo aquilo no isopor para voltar para casa, cara. Sabe? E aí quando você ouve essas histórias, e aí eu comecei a ouvir, a prestar atenção, entender um pouco mais, entender a dor dessas mulheres, sabe? É você se colocar, sabe, no lugar do outro. Isso é que é amor. Isso é que nos move a fazer algo melhor pelo outro. É muito bonito ficar falando, porque... Não, sabe? Vamos se colocar, eu tenho que me colocar no lugar de alguma empreendedora, esqueci alguns nomes aqui, eu sou péssima em guardar nome, gente, me desculpa. Mas de você se colocar no nome da mulher que está ali, sabe? Então, dentro desse livro, tem histórias de outras empreendedoras? Tem história aqui, tem história de 2 outras mulheres que não quiseram colocar foto na capa, tá? Tem uma que a história dela, ela não quis. E Débora é uma querida, aceitou logo o convite de cara, logo.
A Soraya é uma grande empreendedora, né? Todo mundo sabe disso. A Cristina, que é minha sobrinha, ela foi muitos anos também diarista, agora ela é psicóloga, tem os seus atendimentos. A Dani, que é diretora do SEMEC. Aqui, né? Uhum. E a... Meu Deus, que esse nome dessa aí. Tu já falou que tu é ruim de guardar. Uhum, guardar. Ela também, ela faz o nicho de papelaria também, tá? Que também luta, é de Belfort Roxo e tudo. E Elisete, que é essa querida aí. Então, histórias de mulheres que lutam também, assim como você, para manter o seu negócio, né? E ser inspiração para outras mulheres. Exatamente. E aí, quando você começa a ler, depois do lançamento desse livro, tiveram vários directs. Como é que eu faço para escrever o livro? Mas as pessoas querendo que você conte a história delas? Não, as pessoas não sabem. Porque o que acontece, Edna? Acontece que isso, no mundo nosso, eu descobri isso agora há pouco tempo. Isso é surreal para escrever um livro. Porque todo mundo pinta de uma maneira que é impossível você escrever seu livro. É impossível uma empreendedora escrever a sua história, contar a sua história. Por conta do valor, por conta de uma série de coisas. E aí tem algumas mulheres chegando no meu direct perguntando, Gil, como é que eu faço para escrever? Como é que é? Qual o valor? Porque elas não têm noção. Porque eu simplesmente me aventurei. Fui lá, joguei, falei que não tinha dinheiro, era isso que eu tinha. Eu podia pagar tanto por mês e acabou a história. Eu não tive medo de perguntar, sabe? Eu acho que você tem que perguntar. Se você não sabe, pergunta, sabe? É aquela história, o máximo que você vai ter é um não. Um não. Um não, uma negação. Mas se você já tem um não, você vai correr atrás do sim. Do sim. Eu sempre falo isso. Eu vou correr atrás do sim. O não eu já tenho. Eu vou correr atrás do sim, sabe? E aí, fiz o livro aí com o Marcos Trindade, que é um editor aqui de Mesquita, um jovem, também é escritor, que cuida também das minhas redes sociais. E eu perguntei, Marco, como é que vai ficar? Aí cada uma pagou o seu capítulo, tá? E aí cada uma encomendou a quantidade de livro que queria. Porque aí é que fica a coisa que é mais em conta. Uhum. Eu quero 5, eu quero 10, eu quero 2. Porque aí você tem a possibilidade, no começo, quando eu comecei, nas grandes editoras, você tem que tirar uma tiragem enorme. E vamos combinar? A gente entende o quê? Que as pessoas não são leitoras. As pessoas gostam da coisa pronta. Uhum. As pessoas não querem ler. A gente sabe disso. E a gente entende que quanto menos a pessoa lê, é melhor para todo mundo, né, Edna? Quanto menos informação a mulher tiver... Mais fácil de dominar. É mais fácil de dominar. Não, é isso aí que eu tenho para você. Não, mas é isso aqui que eu quero, porque eu sei dos meus direitos. É isso aí. Sabe? Teve uma vez que eu estava conversando, a gente estava falando assim, porque a mulher, por causa disso, é de abuso, eu falei, mas, pois é, a gente também teria que inventar o seguinte, quando a gente fala de metrô, o metrô tem os vagões para mulher de 9 a 17 horas. Eu falei, escuta aqui, a mulher trabalha o dia inteiro. Para com essa palhaçada, sabe? Mas isso aí é o famoso para inglês ver. Exatamente. Entendeu? É para dizer, não, tem sim, a gente pensa aqui, ó, tá aqui, mas não, mentira. Sabe? Ai, meu pai do céu. Ô, hipocrisia! Eu quero uma para viver, é verdade. Exatamente. Gil, olha, sua história é sensacional. Mas aí, conseguiu ler esses livros na internet? Consegue sim. Consegue, eu vou te passar depois todos os links. Uhum. Eu não tenho os links aqui, porque acho que eu tenho aqui no meu celular, mas eu passo para você os links dos livros também. Tem nas minhas redes sociais, tá? Já tá pensando na cabeça num terceiro livro? Já tem uma ideia? Já tem um aqui, que esse vai ser daqueles mesmo, não posso falar agora, mas eu tenho um amigo que é escritor, que é Alcimário Júnior, né? Ele virou e falou assim, Gil, agora você tem que fazer um livro de poemas. Eu falei assim, mas eu não gosto de escrever poemas.
Não, mas você tem que escrever, porque você está no segmento da literatura lá, e você também está no SEMEC, então você tem que escrever um outro livro. Uhum. Eu falei assim, mas eu não gosto, eu gosto de escrever assim... Histórias. Não gosto de escrever poemas, muito amorzinho, muita coisinha, sabe? Tu é muito prática, tu é muito objetivo, tu é muito igual a mim. Sabe? E aí eu falei assim, aí liguei pro Marcos, falei assim, Marcos, quantos poemas eu tenho que fazer? 70, Gil. E eu falei assim, caraca, 70. Bem, vamos lá, eu gosto de desafio também, né? E aí eu comecei. Tava embaixo do chuveiro, vinha coisa, eu saía correndo debaixo do chuveiro, enrolava na toalha, ia lá escrevendo no celular. Entrava dentro do ônibus, vinha alguma coisa, começava, digitava tudo. E eu sei que em menos de um mês eu tinha escrito 70 poemas. Caramba, ô criatividade. Sabe? Mas, e aí teve também pessoas pensando, escuta aqui, tudo que tem na sua rede social é você que escreve? Assim, claro que sou eu que escrevo. Porque... Sou eu que estou escrevendo para as mulheres. Estou escrevendo ali para a mulher mesmo, para ela dizer, para ela não desistir dos seus sonhos, sabe? Dos seus projetos, sabe? Gil, é muita história. A gente ainda nem falou aqui, ó, que eu queria... você trabalhou, no caso das missões que você me contou, fora do Brasil, na África. De repente, teria algum livro que você fosse falar só das suas experiências fora do Brasil? Olha, eu morei também, morei 2 anos a trabalho em Portugal, tá? E na minha juventude, lá com 27 anos, né, bem jovenzinha, né? Fiquei 1 ano também no Canadá, que foi uma experiência incrível. E pretendo agora, né, até os 65 anos tem projeto. Esse ano eu ia para o Oriente Médio, mas acabei não indo por questão de saúde. Já estava tudo programado para ir tudo, mas não fui, tá? Mas é um dos projetos que eu pretendo ir, tá na minha lista ali, sabe? Apesar do dólar estar lá em cima, mas brasileiro não desiste nunca. E sonhar não é, né? Eu não tenho aquela frase, sonhar é realizar, não. Sonhar é batalhar. Tem que sonhar e batalhar e correr atrás, sabe? Porque não dá só para pensar que você vai realizar. Você tem que correr muito atrás daquilo que você quer, dos seus objetivos, sabe? Eu gosto de ser bem prática. São seus sonhos? A gente está no finalzinho do ano aí, dezembro. Você é daquelas que, já que você gosta de escrever bastante, você escreve ali, poxa, minhas metas para 2025. Você coloca no papel? Coloco. Normalmente eu faço uma meta, já coloquei já tinha hábito de fazer isso. Então, eu tenho meu pote de gratidão, tá? Tá lá já quase cheio de coisas que já aconteceram que já foram já. E tenho meta para esse próximo ano, se Deus quiser. Já tem já o outro livro, que é o livro de poemas, que já está praticamente pronto. E tem um que a gente está preparando para as escritoras, já são novas escritoras, porque são histórias de mulheres incríveis, maravilhosas, sabe? Que tá vindo por aí. Só não posso falar, não dar mais spoiler nenhum. Sabe? Eu tô tentando, gente. Eu juro que eu tô tentando aqui tirar. Esse realmente. Tia Elisete, da Gil aqui. Esse eu não posso contar. Não posso, de jeito nenhum, sabe? Porque surgiu assim, quando eu falei, não acredito. Já tá o grupo já está formado já do WhatsApp. Então, esse realmente vai ser, acho que deve ser um trabalho assim incrível. 2025? Acho que pode ser 2025, no final de 2025, se Deus quiser, sabe? Quero aproveitar e pedir aqui um help agora para o pessoal que está aqui no podcast. Você que é mulher, você que é empreendedora, e eu vou falar para você. Eu tenho um projeto que se chama Bora Mudar, que é em parceria eu e o Joelson Pianoche. Nós trabalhamos com marketing, né? Então, a gente tem um podcast, mas o nosso foco é marketing. A gente cuida hoje de mais de 20 Instagrams e
E aí, no caso, por exemplo, esse prédio que você tá aqui, o Premier Flat, a gente cuida do Instagram do Premier Flat, a gente cuida de ramo de material de construção, de educação, e, enfim, de alimentício, de tudo a gente trabalha um pouco. E aí, eu falo que eu não me considero uma influenciadora, eu me considero uma comunicadora, uma propagandista. Meu fã, assim, quer dizer, meu ídolo, de propaganda que eu adoro, e desde criança o pessoal assim, vou ver novela, vou ver filme, não, eu gostava de ficar vendo comercial. Desde criança eu adoro comercial. Então, o comercial, aquele do Abuse Use C&A, cara, eu adorava aquele comercial. O do cara do Bombril. Depois o Fabiano da Casas Bahia. Esse cara, eu sou muito fã dele, do Fabiano, do Quer Pagar Quanto? Cara, aquele cara, ele tem um carisma. Então, isso me motiva a fazer os meus trabalhos hoje, sabe? Eu procuro ser bem animada, alegre, extrovertida, e com isso eu passei aí muito em eventos também. Feiras de empreendedoras e tal. E aí as empreendedoras me falavam, poxa, você faz um comercial para minha marca? Quanto que você cobra? Quanto você quer? E aquilo começou, eu falei, peraí, vamos fazer um projeto. Porque elas falavam assim, mas você só trabalha com empresa grande, você não, sabe, não olha para o pequeno, não dá uma ajuda. Ou então aquela pessoa fala, não vou nem falar com você não, porque você deve cobrar muito caro. Eu falei, não, peraí, tudo é uma conversa, né? Claro. Tudo dá pra gente conversar. O que você precisa? Então, dentro do que mais eles me pediram, a gente criou o Bora Mudar. Aí hoje a gente trabalha com fotos profissionais, a criação de vídeo, onde eu dirijo. Aí, mas por que você dirige uma pessoa? Como assim? Eu tenho experiência, eu trabalhava com moda e trabalhei em agências de modelo, aonde a marca, por exemplo, eu fiz catálogo da Líder Magazine, aonde a marca contratou a agência e eu precisava ter os modelos certos para aquela marca, para aquela campanha, aquela que venderia com a melhor imagem, aquela que saberia expor o produto da maneira correta. A própria modelo deveria ter uma rede social que combina com a marca, porque se não tiver, né, fica ali um risco na imagem. Então, a gente tem todo um trabalho, eu tenho já uma experiência no ramo. E a gente criou o Bora Mudar. E assim, eu estou muito feliz de cada vez mais, eu estou conhecendo novas mulheres. Você agora, para mim, se tornou uma super referência. Obrigada. Tá muito bacana essa sua, sabe, você é intrépida, né? Aquela pessoa que não para, não vê a dificuldade. Não. E eu, assim, conversando com muitas empreendedoras que ainda são iniciantes, eu vejo, Gil, que elas têm muitas amarras. E é uma coisa que eu conheci a Elisete aqui na semana passada, e Elisete, sabe, falou muito bem, para frente, aquela mulher positiva, né? Acho que nada do que eu tô falando aqui você vai dizer o contrário. Elisete foi muito forte. As meninas também, as irmãs Medeiros, eu adoro o trabalho delas. Maravilhoso. Né? E várias outras que a gente está conhecendo aqui no podcast. Mas então, as empreendedoras iniciantes, e talvez nem iniciantes não, até aquela que já tem um negócio dela há mais de 20 anos, muitas delas têm amarras, Gil. Meu marido... nós fizemos o Bora Mudar na Barra da Tijuca. A gente fez a 6ª edição, ano que vem nós vamos fazer a 7ª. Você já está convidada, tá? Quero você no meu evento. E nosso evento é bacana, reúne uma galera boa, mas aí... Esse evento da Barra da Tijuca, o que aconteceu? Era uma imersão. Era um dia inteiro comigo para fazer criação de vídeos, a gente fazer uma análise da imagem dela com o produto, fazer fotos profissionais da marca delas. E a gente gera conteúdo juntos e eu entrego para ela. Toma aqui para você. Eu não faço. Maravilha. Eu não faço. Por exemplo... Se você me contrata para eu cuidar do seu Instagram, é uma coisa. Se você me contrata para eu te orientar no que você deve fazer, então eu crio o material e eu dou para você. Falo, é isso que você tem que fazer. De longe eu vou estar aqui só acompanhando se você está fazendo ou não. E aí, no Bora Mudar 5, que a gente foi para Barra, o que acontece? Tinha que dormir lá. Foi num sábado, na Barra da Tijuca, então elas faziam check-in no hotel,
ficaram lá, na parte da tarde a gente teve palestra, dinâmicas, e foi bem bacana, tal. Depois no dia, aí dormia no hotel, no dia seguinte café da manhã, depois um lazer, aí elas tiveram outras atividades, depois o lazer, quando foi 3 horas da tarde, elas estavam liberadas. Se eu falar para você que mais de 10 chegaram para mim e falaram assim, poxa, eu adorei a ideia, mas eu não vou porque meu marido não deixa. Eu não vou porque meu marido não me apoia. Eu não vou porque eu tenho um filho doente, ou minha mãe está doente, ou meu pai está doente, e não tem mais ninguém para cuidar, eu sou só eu. Então, essas amarras, eu não vou falar desculpas, aquilo é a vida da empreendedora, né? É a vida daquela pessoa. E aí, só que a gente precisa ser positivo, você precisa dar uma palavra para aquela pessoa, para que aquela pessoa não coloque esse problema acima do que ela pode chegar, do que ela pode ser, do que ela pode conseguir. Porque muitas das vezes, o que as mulheres fazem? Eu tenho esse problema aqui. Então, ela vai se limitar a ficar aqui embaixo. Exatamente. E vai ficar sempre, esse problema está acima, eu não consigo ultrapassar. E aí, por exemplo, você contou sua história aqui agora. Muitas vão falar assim, mas é fácil a Gil ser missionária. Ela não é casada, não tem ninguém para segurar ela. Olha o que a Gil falou. A Gil teve um irmão com problemas alcoólicos. Você teve lá sua mãe que ficou, né, por um tempo, você de repente teve que lá vender tudo, teve todo um trabalho. Não é tão fácil. Não é Quando a gente fácil. conta, parece que a nossa vida é, né, muito fácil. Eu tô aqui no podcast. Gente, eu chego aqui 9 horas da manhã, eu saio daqui meia-noite, Gil. Praticamente quase todos os dias. Eu tenho uma filha que tem 14 anos, é adolescente. Para eu estar aqui, é uma luta. Você acha que eu fico tentando 24 horas monitorar, mas qual a mãe que não fica assim, poxa, a minha filha precisa de mim. Minha filha deveria estar comigo. E a minha filha tá lá. Tá lá. Entendeu? Então, assim, eu quero que você dê uma mensagem agora para essas mulheres que têm essas amarras, que têm essas complicações. Só que elas precisam vencer isso. Elas precisam fazer como você, que não coloca o problema acima da solução. Não. Você tem que correr atrás do sim sempre. Existe solução. Vamos avaliar. Dá aí uma dica para elas. Olha, eu penso, Edna, que é assim, existe problemas, sim, todas as mulheres têm, problema com o marido, problema com o filho, N problema. Eu acho que, primeiro, elas precisam, não é que não seja importante o filho, não seja importante a casa, não seja importante o marido. Mas se você não se colocar, você, mulher, em primeiro lugar, tá? Não, o trabalho do meu marido é importante? O meu também é importante, tá? Por que o marido não deixa? Se o marido não deixa, tem que tratar, sabe? Tem que tratar, tá alguma coisa errada. O marido não tá confiando na mulher o suficiente, tá? Não é porque eu não tenho marido não, gente. Porque a gente sabe, eu ouvi uma fala de uma empreendedora num evento que eu fui, acho que foi no final de semana, que a mulher poderia ir sim, tá? O marido disse que você pode ir, mas você tem que estar o tempo todo mostrando aonde você está. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Cadê a confiança dessa relação? Cadê a confiança? Isso significa o quê? Significa que tem aquela questão ali daquele marido autoritário. Só pra gente trocar, você acredita? Você tá vendo aqui nosso estúdio. Algumas das mentorias que a gente faz é aqui, no prédio do Premier Flat. Esse prédio, ele é um prédio comercial e residencial. Eu tive uma empreendedora que ela falava assim, eu não posso ir aí fazer a mentoria com você porque aí é um prédio que mora muitas pessoas, inclusive homens, e vai pegar mal eu ir aí no prédio. Meu marido vai falar isso, entendeu? Então, assim, olha para você ver. Mas aí a gente vai buscar, essas mulheres são casadas há X tempo, ela tem medo de se posicionar com relação ao marido, por quê? Por quê? Porque ela já é casada há muito tempo, porque ela não vai ter coragem de se divorciar, porque ela vai se submetendo a ouvir essas coisas
Entendeu? Gente, é o trabalho dela. É aquilo que eu estava ouvindo, Ednei, outro dia, de uma mulher. Às vezes a gente olha assim, mas da mulher e do abusador. A mulher tem filho, então a mulher suporta aquele abuso porque tem medo. Não, é melhor eu sofrer, por quê? Porque eu posso sofrer. O meu filho não pode sofrer. Sabe? Então é muito difícil a gente, a não ser, Edna, que essa mulher tenha coragem, porque tem que ter coragem também, de você procurar um profissional de qualidade para você se tratar da sua cabeça. Exatamente. Você precisa se cuidar. Você precisa, para essa pessoa entender o quê? Não, eu posso, sabe? Eu não sou só a esposa. Eu também sou eu tenho nome e sobrenome. Porque a mulher tem que entender que ela tem nome e sobrenome. Que ela é a esposa. Ela não é o objeto. Ela não é o sofá da casa. Sabe? Então é isso. Porque a Cristina, a minha sobrinha, que está no livro aí, Minha Vida, Minhas Histórias, História de Outras Mulheres, a Cristina, ela, além dela fazer faculdade, ela, às vezes ela passava, ela tem a filha dela mais nova, que agora não, agora ela está bem de saúde, tá? Mas a Cristina às vezes passava o domingo, dormia de sábado para domingo na UPA, tá? E às vezes passava o dia inteiro de domingo na UPA, ia trabalhar na segunda-feira. E saía do trabalho da Gávea, ela ia para Belfort Roxo para a faculdade, chegava em casa 10h30, meia-noite. No dia seguinte ela ia trabalhar de novo. Meu Deus. Então, é você querer, você se posicionar como mulher. Não é querer ser aquela mulher e tal que vai mandar em tudo, não. Mas tudo tem que ter um consenso das coisas, sabe? E não botar o filho, porque aí, o que acontece? Se você põe seu filho como desculpa, o teu filho passa a ser um peso na tua vida. Verdade. É a muleta, né? É a muleta. Ela pega aquilo como a muleta e não, eu não posso participar de uma reunião tal porque o meu filho. Eu não posso participar de uma feira de empreendedorismo porque o meu filho. Daqui a pouco ela tá... Que sentimento que essa mulher tá gerando por aquilo? Eu não vou falar o nome aqui, mas eu conheço uma empreendedora que ela é muito bem resolvida. Ela não faz só o empreendedorismo, tá? Mas, por exemplo, tem um evento, como teve um evento, tem um evento, ela vai essa semana, vai pro Top Shopping, vai para não sei aonde. Ela tem um filho pequeno. Ela se programa toda, tá? E aí ela pega, combina com a mãe dela, sai de casa mais cedo, deixa o filho na casa da mãe e vai pro evento. Sai do evento, pega o filho na casa da mãe e volta para casa. Então, o filho, e quando ela está presente, ela está presente. Porque às vezes eu falo assim, pelo amor de Deus, chamada ao vivo. Não, eu aproveito, eu converso com você e estou fazendo o meu crochê, sabe? Então, quando ela vai para os eventos, praticamente as coisas dela já estão todas vendidas. Isso aí. Visão. Visão. Mulher de visão. Sabe? Quando ela marca, ela não marca para a pessoa pegar em outro lugar, não. Olha o entendimento dela. Posso falar que o nome dela que é Rita das Almeidas, que é uma maravilhosa, é uma querida, sabe? Realmente é uma querida mesmo, a Rita das Almeidas. E como aquela menina, como a Rita, eu falo menina porque é mais nova que eu, né? Como a Rita, ela tem um cuidado com as outras empreendedoras que tá do lado dela, sabe? E quando ela marca para pegar, olha interessante, aonde que eu posso pegar minha encomenda? No dia tal que eu vou estar em tal evento assim. Perfeito. A pessoa vai lá, vai ver o stand dela e vai o quê? Vai comprar mais alguma coisa. Tá certa. É isso, é a visão. Você já está dando uma dica de marketing aqui. Sabe? Visão que ela tem. Ela fala assim, gente, eu não marco em outro lugar. Sabe? E ela tá sempre, termina os eventos e normalmente ela não é dona, não foi ela que preparou o evento. Mas ela fica preocupada com cada uma mulher empreendedora que está ali. E aí, como é que foi sua venda? Foi boa?
Você conseguiu e tal? Tá tudo bem? A preocupação dela com todas essas mulheres, sabe? Então, assim, é muito bacana quando você vê uma mulher que não tá para competir, que tá para somar, que tá para fazer a diferença. Isso aí. No meio do empreendedorismo. Que possamos ter mais Ritas, né? É Rita? Rita das Almeidas. Que possamos ter mais Rita das Almeidas. Mulheres que pensam em outras mulheres, mulheres que, como você disse, não estão ali para competir. Quando eu conheci a Elisete, eu falei com ela, Elisete, gostei tanto de você, desse seu jeitão, assim, não tenha vergonha, se expõe, não sei o que, como ela fala lá nas redes, né? E é um pouco do meu jeito. E, por exemplo, eu quero expandir. Eu acabo, assim, quando eu era produtora de moda, eu trabalhei muito tempo no Rio. E Queimados é distante de tudo. Tudo. Né? E aí, minha filha, eu tenho uma filha, e eu ficava, caramba, eu tenho que... Às vezes eu acabava uma produção de moda lá na Barra da Tijuca, tipo, 10 horas da noite. Para chegar em Queimados, eu chegava quase 2 horas da manhã. Eu falei, não, eu preciso trabalhar em Queimados. Eu quero trabalhar em Queimados porque eu quero ficar mais próximo da minha filha. E essa coisa do translado também é meio, né? Então, eu busquei, procurei e acabei achando uma agência aqui de um amigo, a gente começou a trabalhar junto. E depois, enfim, dali, depois que eu saí da agência, eu acabei começando aqui no podcast. E agora eu tô aqui em Queimados. Mas, assim, eu sinto que, por exemplo, Queimados, aqui na nossa cidade, na minha cidade, é uma cidade que talvez deveria se unir ainda mais. Sabe? Deveria se unir ainda mais. Essa amiga que eu falei com você nos bastidores, a Cissa. A Cissa é uma empreendedora. Ela é dona de uma feira de empreendedorismo aqui. Beijo, Cissa, se você ver esse vídeo. E ela ganhou reconhecimento em Nova Iguaçu. Ela foi parabenizada esse ano, né? Como, acho que a melhor feira e tal. Em Nova Iguaçu e não foi aqui na cidade de Queimados. Então, você vê... eu tenho esse projeto do Bora Mudar, que as empreendedoras ainda estão conhecendo. Quero aumentar a nossa rede de network para que outras pessoas possam ajudar. Eu quero ajudar empreendedores que estão começando também, né? E a gente só consegue fazer isso com a ajuda de outras mulheres. Com certeza. Sozinho você não faz nada, sabe? Só que aí muitas das vezes a gente encontra isso. Poxa, eu estou aqui disponibilizando meu tempo, né, meu estúdio, a gente abre as portas e tal, e aí quando você vai buscar a ajuda do outro, o outro fala, não, mas ó, para você estar comigo é X. Exatamente. Entendeu? Ó, comigo, eu não tô ganhando nada, mas você tem que pagar para estar comigo. Então, assim, vamos ver, vamos entender como que a gente consegue trocar mais, porque um ajudando o outro, todo mundo cresce, né? Essa foi uma das falas que eu falo muito, sem ser empreendedora. Porque quando a gente vai expor em feiras literárias, a gente não paga nada. E eu tenho falado muito sobre isso, Ed. Nós precisamos, falo nós porque, do modo geral, todas as empresas, precisa-se ter um local, tá? Onde a empreendedora pode expor as coisas dela sem ter que pagar nada. Vamos lutar por isso. Que seja uma taxa de limpeza, que seja... Gente, tem muitos locais. Tem muitos locais que as autoridades podem fazer. Isso aí. Sabe? Para colocar essas mulheres que não precisam estar tendo que desembolsar toda vez 60, 100, 200 reais para expor. Isso aí. Que você pague uma taxa, ok. Sabe? Que você pague alguma coisa, beleza. Mas que muitas delas, às vezes, pagam e não vendem nada. É surreal isso. É surreal isso. Poder público, precisamos da ajuda de vocês. É só eles que podem fazer. 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 Eu tenho falado muito isso, eu tenho falado muito sobre isso. Sobre essa questão, sabe? Mas vai dar bom, acredito. Bom, Gil, tá chegando no final do podcast. Muito obrigada. Como eu te falei aqui, não é demagogia, não. Já me tornei sua fã, tá? Quero ler o livro, entender melhor a sua história. E vou te convidar aí para outros podcasts. Vambora? Vamos espalhar essa onda de solidariedade,
né, de sororidade entre as mulheres, Exatamente. sem ser demagogia, gente. Precisa-se ter sororidade, sim, entre as mulheres, porque muitas passam por essas situações que a gente falou agora no final, e aí ficam julgando. Ah, mas é fácil a Etienne, é fácil a Gil, é fácil a Elisete. Não, não é fácil, não. Só que você tem que se impor. Você tem que, né? Sozinha ninguém consegue. Não. Ajuda, peça ajuda. Minha ajuda, ajuda da Gil, que tá lá nas redes sociais. Se você falar, Gil, eu posso falar com você? Você vai conversar. Como você disse, sou eu que cuido das minhas redes, né? Então, busquem ajuda, mas não fiquem sozinhas. E, principalmente, quem tiver condições, procure uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Exatamente. Porque esse sim é um profissional. Isso também é bacana falar, porque dentro do Bora Mudar do nosso projeto, às vezes muitas chegam aqui, senta aqui com a sua mala de produtos para tirar foto e choram. Ela me desculpa, mas, sabe, agora é o momento que eu tô longe de casa, deixa eu chorar? Deixo. É difícil. É difícil. Não é fácil, não. Então, o que eu tô falando aqui é algo muito sério, é algo que precisa de ajuda, mas a gente só vai conseguir isso assim, ó. Ajudando a outra. Uma ajudando a outra. Então, é isso. Eu tenho um projeto chamado Uma Ajuda a Outra. Bom esse projeto é bom nome. É, bom nome. uma ajuda a outra, porque eu tive, depois que eu saí como produtora de moda, eu era gordinha, emagreci, fiz cirurgia bariátrica, aí fiz cirurgias reparadoras, então eu tive que me ausentar da agência que eu trabalhava. E aí, quando você fica, por exemplo, igual você, sua vida movimentada com 1000 projetos e tal, quando você é obrigada a ficar no caso, doença, no meu caso não era doença, era recuperação. Mas você se sente, você acaba, meu Deus, eu tô impotente, dá aquela sensação de impotência, daquela, sabe, meu Deus, e agora? Então, aquilo eu acabei entrando em depressão, porque eu estava longe do meu trabalho, e aquilo tudo que estava me trazendo, aquela confusão mental, eu procurei uma terapeuta que foi me ajudar, foi me tratar, e aí eu entendi que eu precisava, falei, pô, se eu tô passando por isso, tinha uma empreendedora que ela me mandava mensagem falando assim, tô com tudo aqui para vender meus produtos de perfumaria, tudo, eu não consigo postar uma foto porque eu não tenho forças. Entende? E aí eu tava, naquele momento eu tava contando, no meu Instagram eu tava falando, gente, eu acho que eu tô em depressão, eu não tô bem, eu falei a verdade. E aí, eu me expus, mas eu acho, com aquilo, eu encontrei outras mulheres que estavam passando a mesma situação que eu e me mandavam direct falando, Etienne, eu tô passando pela mesma situação, eu não consigo, eu não tenho forças para vender nada, eu preciso vender, porque senão amanhã eu não tenho nem R$2 para comprar um pão. Eu preciso, mas eu não tenho forças. Então, por isso que na época, eu criei Uma Ajuda a Outra. Acho que eu tive duas reuniões, e aí eram psicólogas voluntárias, a terapeuta que cuidou de mim participou desse projeto também. E quem sabe a gente não renova isso aí, ó. É, boa ideia, isso aí. Faz uma coisa online aí. Né? Vambora. Vambora. Meu amor, deixa suas considerações finais, então, pra galera que tá ali. Olha, gratidão aí a Etienne pelo convite, e você é mulher, não desista dos seus sonhos nunca. O não a gente já tem, a gente corre atrás do sim. E deixa eu te falar também das minhas redes sociais. Por favor. Tá? Escritora Gil Santos 21, tá? Lá tem tudo fala tudo sobre os livros, sobre o projeto. Também tem algumas mensagens direcionadas às mulheres. Também tem um blog também, Escritora Gil Santos também, tá bom? Perfeita. Dá a mãozinha aqui, ó. Maravilhosa. Obrigada. Você, Gil. De verdade. Sucesso eu te desejo, tá? Sucesso, sucesso, sucesso. Como eu te falei, eu quero você mais vezes aqui com a gente. Ok. Galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que cada palavrinha que nós falamos aqui possa elucidar aí na sua cabeça, falar, puxa, isso serve pra mim, isso vai me motivar, isso vai fazer não é o 2025 não, é o seu dia seguinte diferente, melhor. Então, busca sempre algo de melhor na sua vida, que possa somar, que possa acrescentar, né? E busque sempre o seu melhor, é isso que a gente fala. Nossos patrocinadores passaram aqui na tela durante toda a programação. A gente também vai deixar aqui embaixo o link de cada um deles para que vocês possam conhecer melhor. O nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.